Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Gabriel Landi, sou professor no Instituto de Física da Universidade de São Paulo e eu vim hoje aqui comentar esse trabalho que saiu no Physical Review Letters chamado Quantum Fluctuation Theorems Beyond Two-Point Measurements. Esse trabalho ele foi feito em colaboração com pesquisadores da Universidade de Stuttgart, o professor Eric Lutz e o Kaunami Kadei, que é pós-doc, e que curiosamente fez a graduação comigo, então é meu colega e amigo de muita longa data. Esse trabalho se insere no contexto da termodinâmica quântica, que busca entender como é que a termodinâmica pode ser formulada para sistemas quânticos. E eu acho esse trabalho interessante porque ele lida com questões que realmente tocam nos fundamentos da física quântica. Em termodinâmica, todas as grandezas relevantes, como trabalho, calor e assim por diante, estão relacionadas com processos, né? Ou seja, com variações do sistema. O problema é que quando você vai para a física quântica, para você ver como é que algo varia, você precisa medir essa grandeza antes e depois. Só que a medida que você faz na mecânica quântica ela é invasiva e ela pode afetar o estado do sistema. E, portanto, o próprio ato de você medir uma grandeza no mundo quântico pode afetar o processo como um todo. Então, isso é o que em geral se chama de two-point measurements. É quando você quer fazer algum tipo de medida para acessar um processo termodinâmico que você tem que medir antes e depois do processo e, portanto, ver a variação daquela grandeza, como trabalho, calor, assim por diante. E existem cenários onde esse tipo de abordagem leva a uma mudança fundamental no tipo de dinâmica. Um deles é quando você tem a troca de calor entre sistemas que estão correlacionados. Então, imagina que você tem dois sistemas, A e B, que estão preparados em estados que localmente parecem ser térmicos. O A numa temperatura TA, o B numa temperatura TB. E a ideia, então, é que você colocaria esses sistemas em contato para fazer com que eles troquem calor entre si. Só que, na verdade, suponha que esses sistemas não estão, apesar de localmente térmicos, eles estão globalmente no estado correlacionado, por exemplo, no estado emaranhado. E aí você quer saber como é que esse emaranhamento inicial entre eles afeta a troca de calor. Para você saber isso, você precisa medir a energia desses sistemas antes e depois, mas se você mede, você destrói o emaranhamento. Então você tem uma espécie de um paradoxo aí, onde você sabe que o emaranhamento afeta aquele processo, mas você não tem como acessar o quanto ele afetou, porque o próprio ato da medida afeta a dinâmica em si. Então, esse é um dos problemas que a gente encontra hoje em dia na formulação da termodinâmica quântica, ou seja, em como reescrever as leis da termodinâmica no mundo quântico. A nossa contribuição nesse trabalho foi usar uma técnica chamada de Bayesian Networks, que é proveniente da área de processos estocásticos clássicos, e também uma outra chamada de Hidden Markov Models. Então, essencialmente, o que a gente fez foi reformular o problema de uma forma onde a gente não precise fazer essas medidas e construir o processo termodinâmico de uma maneira que evite ter que fazer as medidas. A vantagem disso é que você, com isso, consegue obter uma formulação termodinâmica que é intrínseca, ou seja, que não é afetada pelo experimentador. É claro que, na prática, para você obter esse resultado, você tem que acessar as grandezas de uma forma ou de outra. Então, o que a gente faz é uma técnica chamada tomografia de estado, que é essencialmente uma forma de você medir completamente o estado em diferentes instantes de tempo. Tendo essa tomografia de estados, você pode então reconstruir as grandezas termodinâmicas, no caso aqui a gente está interessado no calor especificamente, sem ter que levar em conta esse papel invasivo da medida. Esse trabalho representa, portanto, uma primeira tentativa de estender as leis da termodinâmica quântica além desse paradigma de two-point measurements, ou seja, além dessa necessidade de você sempre medir um processo antes e depois. Recentemente, nos últimos meses, tem aparecido vários trabalhos nessa direção, alguns lidando com calor, que nem é o nosso caso, outros lidando com trabalho ou com outras questões termodinâmicas. Mas isso configura, então, uma grande área de pesquisa hoje em dia, um problema em aberto nessa comunidade de termodinâmica quântica, que é ir além dessa necessidade de fazer o two-point measurements para conseguir acessar grandezas termodinâmicas.